A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa semanal. Hoje estaremos entrevistando aqui o Dr. Miguel Barreto, advogado da nossa comarca, que estará falando sobre direito do consumidor. E também o nosso amigo e o tradicional, nosso vereador aqui, nosso ex-vereador da Câmara Municipal, Wilson Barbi Silva. O Cinho também, que teve aqui uma das entrevistas que teve maior repercussão aqui dentro do nosso programa há alguns meses passados. Bom, antes nós gostaríamos de agradecer a toda a imprensa petropolitana pela divulgação da nossa campanha do glaucoma, que foi realmente um sucesso. Nós atendemos mais de 300 pessoas e realmente obtivemos um resultado muito bom. Foram detectados cerca de 21 casos de glaucoma, o que é até preocupante, né? As pessoas realmente precisam cuidar-se bem, olhar bem, porque o glaucoma, como nós dissemos naquela oportunidade, é uma doença que leva à cegueira, né? E a gente tem que estar atento para isso, né? Então nós gostaríamos de agradecer à imprensa petropolitana que fez a nossa divulgação aí da nossa campanha, que foi junto em parceria com a clínica do Dr. Tanuri, ali no Instituto de Olhos de Petrópolis, na Miguel Detz. Foi um sucesso, realmente, foi muito bom mesmo. E também parabenizar a PPO pela caminhada do Outubro Rosa, que também se constituiu num grande sucesso. Tinham mais de 5 mil pessoas na caminhada, o que realmente demonstra que hoje o pessoal está se conscientizando mais acerca do assunto. E nós estamos no Novembro Azul, né? Então, agora é a vez dos homens cuidarem-se e irem se prevenir contra o câncer da próstata, que é o segundo maior índice dessa doença também. Então, vamos lá, vamos ficar de olho também, porque realmente tudo que a gente puder fazer para prevenir é melhor, né? Tivemos o Outubro Rosa, né? Agora o Novembro Azul e parece que vai ter o Janeiro Vermelho, né? Todo mundo entrando no especial, que a coisa tá feia. Né? Então vamos lá, gente, deixando a brincadeira de lado. Bom dia, doutor Miguel Barreto. Nossos microfones aí para o nosso bate-papo. Bom dia, doutor Paulo. Bom dia, doutor Wilson. Bom dia também a todos os ouvintes aqui da Rádio Imperial. Um prazer para mim estar novamente aqui presente, né, para conversar com o cidadão petropolitano e ser recebido novamente por você, que é sempre uma honra e sempre um prazer. Prazer é nosso, né? Ô Miguel, o entendimento, hoje eu queria que você falasse, você é um advogado muito dedicado ao direito do consumidor, né? Que é um ramo do direito em que as pessoas têm dificuldade não só de fazer os questionamentos, mas também de serem julgados. Nós temos aí nos assustado com determinadas sentenças, às vezes, também milito dentro da advocacia, quando a honra de uma pessoa é meramente assim, trocada, vamos dizer, em outras palavras, por uns míseros reais, como se isso satisfizesse ou cobrisse o problema desencadeado pela empresa, no caso, ou pela parte contrária. O entendimento jurisprudencial pátrio consolidado posiciona-se no sentido de que mero aborrecimento ou dissabor cotidiano é fato quanto mais imperceptível que não atinja a esfera jurídica personalíssima do indivíduo, sendo um fato da vida e, portanto, não repercutindo ou alterando o aspecto psicológico ou emocional de alguém. Doutor Miguel, como se pode estabelecer inicialmente a diferença entre dano moral e mero aborrecimento? Olha, é uma boa pergunta e
muitas vezes, para simplificar isso para o nosso ouvinte, é bom a gente dar exemplos, né? É, lógico. Que ele consiga se colocar naquela situação e possa entender a diferença entre uma coisa e outra, né? Por exemplo, um mero aborrecimento é quando o cidadão ele tem um problema com uma determinada empresa, entra em contato com a empresa e a empresa, de pronto, se compromete a resolver aquela situação, né? Por exemplo, sofreu uma cobrança indevida, né? O cidadão, o consumidor, ele entra em contato com a empresa e informa que aquela cobrança não é legal e a empresa faz o cancelamento imediato daquela dívida, não persistindo na cobrança, assim, não negativando o nome do consumidor, né? Não ligando mais para ele para poder cobrar, enfim, toma as providências para poder sanar aquela situação. E o dano moral é quando esse problema não é resolvido pelas grandes empresas, né? Que é o que a gente mais vê hoje em dia, né? Hoje, praticamente, o judiciário é o saque das grandes empresas, né? Porque o cidadão tenta entrar em contato com a empresa, enfim, com aquela instituição, relata o seu problema, relata o dano que foi suportado, e as empresas, infelizmente, nada fazem para resolver aquela situação que tanto aflige o cidadão. E aí ele é obrigado a recorrer ao Poder Judiciário. Esse é o dano moral, ou seja, um problema que aconteceu, não foi solucionado e acabou provocando um dano, né, à honra, à imagem, à tranquilidade psíquica do consumidor, né? E ele aí procura o Poder Judiciário para poder resolver os seus problemas. Essa expressão mero aborrecimento foi uma expressão que, vamos dizer assim, pegou. Hoje ela é utilizada como fundamento praticamente todas as decisões do Poder Judiciário. Até como uma forma de quebra de nexo de causalidade, o que não existe na lei, né, na realidade, né? Quer dizer, se criou uma expressão que significa essa postura judiciária, hoje em dia, infelizmente, de cada vez mais rejeitar o direito do cidadão, né? Cada vez mais suprimir o direito do cidadão. Pois é, a gente fica olhando aí determinadas coisas. Será que a culpa por isso tudo também não foi da banalização que fizeram sobre o dano moral? Olha, é também uma boa pergunta, né? Essa é uma dúvida que eu tinha. Esse trabalho já não é de pesquisa que eu faço nesse tema, não é recente, né? Eu faço já há alguns anos. Inclusive, durante o meu mestrado em Direito, eu aprofundei essa pesquisa, que acabou resultando no livro que a gente vai divulgar daqui a pouco. E uma das dúvidas que eu tinha era justamente essa, né? Mas será que o cidadão brasileiro realmente ele recorre em demasia ao judiciário? Será que realmente ele pleiteia sem razão? Será que ele realmente abusa do direito de ação dele? Esse era um questionamento que a gente tinha e é muito questionado, muito debatido, né? Nós temos visto por aí, né, doutor Miguel, algumas ações de pessoas que entram como mero aborrecimento, que a gente se assusta, né? Eu digo, meu Deus do céu, não é possível que uma pessoa... Daqui a pouco vão dizer que o trânsito também é um aborrecimento, que aliás, não deixa de não ser... Claro. Um aborrecimento terrível. Mas não é indenizável. Mas não é indenizável, né? Acham que tudo é indenizável, né? Eu tenho um dado muito interessante para trazer nesse sentido, que talvez seja, no meu ver, o dado mais importante desse trabalho, né? Eu tive acesso a uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, do segundo semestre de 2015, que muito me surpreendeu, né? É uma pesquisa que eles fazem anualmente sobre índice de confiança da justiça. E também fazem outras perguntas para o cidadão. E uma dessas perguntas é se o cidadão recorreria ao Poder Judiciário caso ele sofresse algum dano, né, algum problema de consumo. E 90% das pessoas admitiu ter a possibilidade de entrar no Poder Judiciário para resolver aquele problema. Que foi um percentual, ao meu ver, inicial muito alto. E eu fui tentar estabelecer na realidade se de fato as pessoas iam. Eu fiz uma pesquisa na Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a ANEEL, que ela é a única agência reguladora no Brasil que tem o registro de reclamações administrativas feitas contra as empresas, por incrível que pareça, né? As nossas agências reguladoras não fazem a menor ideia da quantidade de reclamações que as empresas que elas fiscalizam recebem, com exceção da ANEEL, que é uma agência, ao meu ver, muito transparente, né? Ela tem dados muito claros, muito objetivos, de fácil consulta para o cidadão. Realmente ela surpreendeu de forma positiva. E a ANEEL, durante o ano de 2014, fez um levantamento do número de reclamações que a Ampla e a Light receberam durante aquele ano. E também, para minha surpresa, eu verifiquei que cada uma das empresas teve, em média, 1.900.000 reclamações no ano de 2014. Ou seja, pessoas que tiveram algum problema, que entraram em contato com a empresa, que registraram seu protocolo, é importante ressaltar, não são pedidos de informação, são reclamações de fato, né, que chegaram à empresa e foram registradas. E desses 1.900.000 reclamações, apenas 30.000 delas aportaram no Poder Judiciário, que dá em média para a Ampla 1,6% e para a Light 1,9%.
né? Então a gente verifica que, na realidade, apesar de existir esse senso comum de que as pessoas recorrem em demasia, que elas procuram demais, né, que elas poderiam resolver o problema de outras formas, esse número me trouxe um dado alarmante, né, que, na verdade, menos de 2% dos cidadãos que são prejudicados pelas empresas, no caso aqui, né, a gente fala da energia elétrica, porque foi o único dado que eu consegui levantar, a gente percebe que pouquíssimas pessoas vão à justiça. Então, muitas vezes, esses questionamentos que se fazem de forma generalizada não encontram respaldo na realidade. Obviamente, existem casos que são exceções e que a gente tem que questionar, que realmente não existe o direito a pleitear. Porém, não é uma questão generalizada, né? Infelizmente, a minoria dos cidadãos recorrem ao Poder Judiciário por falta de informação, por falta de acesso à justiça, por falta de confiança, né? Essa própria pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, ela aponta um índice de confiança de 26% apenas da população no Poder Judiciário, que é menor do que a polícia, que é de 29%. Então você vê como é a percepção. Uma instituição, né? Como Sim. a Justiça ter um grau desse de confiabilidade é muito triste. Muito triste. Né? E o que me surpreendeu é menor do que a polícia, que é uma instituição muito criticada todas as vezes. Exatamente. Né? Então isso surpreende. E outro ponto interessante também, na pesquisa eles levantam por faixa etária as pessoas que menos confiam na justiça são os mais idosos. Né? Então a voz da experiência fala por si só. Né? O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento, nem mesmo ser irrisório ou simbólico. Por que raramente isso é levado em conta, Miguel? Essa é uma questão complicada realmente para o juiz, de se apurar o que significa em espécie cada dano suportado. Eu realmente acredito que não seja fácil. Porém, o valor ele não pode ser tão ínfimo a ponto de não haver uma repercussão para aquele que cometeu o dano. Certas condenações aí, que a pessoa foi ultrajada, a pessoa foi... fica constatado mesmo o fato que houve realmente um crime, alguma coisa de lesar altamente a pessoa, e a pessoa recebe míseros 10 mil reais de indenização, que para aquela empresa não diz absolutamente nada. Aí é o aspecto punitivo, eu não vejo isso como aspecto punitivo. Vamos dar um exemplo bem claro aí. A nossa famosa Oi, né? Se eu abrir aqui o meu celular e contar quantos protocolos eu tenho este ano de reclamação de internet da Velox, meu Deus do céu, vocês vão ficar horrorizados. Porque quase toda semana eu tenho que reclamar a ausência do sinal da Oi. Vai chegar uma hora que eu não vou ter mais paciência, que eu vou entrar em uma ação violenta em cima da Oi, porque realmente satura. Aí o que vai acontecer? Chega lá, eles oferecem na cara de pau um salário mínimo para fazer acordo. Né? Aí você vai fazer um acordo de um salário mínimo? Você não vai, porque o cara te encheu o saco o ano inteiro. Aí chega na vez do juiz, o juiz pega e dá ali 2 mil reais de indenização. Ora, isso é uma falta de parâmetro total para com o fato em si. Porque você foi apurrinhado, desculpa o termo, mas não tem outro, o ano inteiro pela essa porcaria desta companhia. Eu digo mesmo, eu esculhambo mesmo, porque comigo não tem minha pé me dói, não. Porque é uma coisa horrorosa o serviço que é prestado por eles. Né? Você fica sem sinal, eles não te descontam o período que você não está usando. Existe hoje uma inversão de valores, né? Ter problema que seria uma exceção virou a regra. Eu dei uma palestra na Estácio lá no campus Nova América esses dias, que eu perguntei, eram alunos da maioria do primeiro e segundo período, perguntei assim, quem já teve, a maioria jovens, né? Quem já teve um problema de consumo aqui? E 90% das pessoas levantaram a mão. Né? Sim, então, lógico. Assim, hoje no Brasil realmente é o contrário, né? O natural é que você tenha um problema e a exceção que você não tenha problema. E nesse ponto, caberia ao Poder Judiciário, né, identificar esse movimento das empresas e punir com mais rigor, principalmente para desestimular essas condutas. Existe no Brasil hoje, e essa é uma figura mais da economia, do direito econômico, que se chama dano eficiente. Que é a política adotada de se ganhar dinheiro causando danos.
Que seria também, que é uma contradição por si só, né? Se alguém provoca um dano em outra pessoa, ela tem que indenizar, e seria uma coisa negativa, financeiramente. Sim, não resta dúvida. Mas no Brasil, as empresas preferem causar o dano ao consumidor e ganhar dinheiro com isso, porque sabem que poucas pessoas vão ao judiciário, e com as poucas que vão não tem uma punição adequada, é o que eu digo. Acaba estimulando essa política. Exatamente. Né? Esse que é o problema. Na audiência, inclusive, que eu tive contra a Oi, que eu já movi uma ação esse ano, porque no início do ano me cortaram a internet do escritório, com tudo pago. Cortaram a internet do escritório, fiquei 10 dias sem internet. Você imagina se eu perco o prazo de um processo, ô Miguel? Sim, e hoje com o processo eletrônico é fundamental, né? Como é que eu vou explicar isso, Wilson? Como é que fica complicado? Sim, não tem explicação. Não né? tem, o cliente não quer saber claro. disso, se a Oi está te dando, se a Vela está te dando linha ou não me interessa. Corre o risco do cliente ainda te processar depois, porque você não cumpriu o prazo dele. Exatamente. Quer dizer, aí na hora da indenização vem um valor tão irrisório que você fica realmente dizendo assim, mas meu Deus, na hora da audiência, eu proponho ao senhor aí um salário mínimo, meu querido. Escuta aqui, só de táxi eu gastei para vir ao fórum, nesses dias todos, que eu tive que vir aqui todos os dias, para poder consultar, fazer consulta. Uhum. Eu tive que vir aqui todos os dias. Eu gastei mais do que isso. Sim. Então você deixa de ser bobo. E eu não estou aqui para ganhar dinheiro na Oi, não. Estou aqui para punir vocês. Claro. Aí você recebe um trocado, que é um trocado de indenização. Aí você diz, valeu a pena? Realmente fica difícil. O Código de Defesa do Consumidor ou a legislação possui o mero aborrecimento como excludente de responsabilidade civil? Pois esse outro questionamento também que se faz, e eu abordo muito isso no livro, porque não essa figura jurídica não existe como forma de excluir a responsabilidade das empresas. Né? Isso foi também uma criação jurisprudencial. Ou seja, os tribunais criaram essa figura, né, e estabeleceram que ela seria, de alguma forma, cabível para poder excluir a responsabilidade. Mas na lei isso não existe. Foi uma criação jurisprudencial, que acabou pegando também. Né? Mas, infelizmente, é totalmente contrário à lei. Pois é. Todo aborrecimento oriundo de descobrimento contratual gera danos morais passíveis de indenização para o consumidor, ou Miguel? Existe uma súmula no tribunal que exclui essa possibilidade. É uma súmula já um pouco mais antiga e tinha obviamente, naquele momento era adequada para poder limitar um pouco as possibilidades de indenização. Hoje em dia, hoje houve uma generalização da utilização dessa súmula, que é a súmula 75, que serve para tudo. Né? O sujeito ficou uma semana sem água em casa, é um mero aborrecimento. O sujeito ficou sem luz no escritório, é um mero aborrecimento. O sujeito ficou sem internet o mês inteiro, é um mero aborrecimento. Teve seu nome negativado, é um mero aborrecimento. Então, essa súmula, que até tinha uma boa intenção na época, ou seja, para tentar limitar as hipóteses de indenização, acabou sendo generalizada de maneira negativa, né, em prejuízo ao consumidor. Então, eu acho que existe uma abordagem equivocada sobre essa súmula que desconhece a origem dela e o momento histórico que ela foi criada e aprovada pelo tribunal. Então, eu questiono muito também essa súmula 75. Porque realmente as coisas não podem ser assim. A concretização do direito de ação por danos morais nas relações de consumo não gera novos paradigmas sobre a ótica da banalização do direito na ideologia social? Pois o que acontece hoje em dia? Eu fiquei muito curioso, me instigou, me incomodou saber por que de 2009 para cá, provavelmente, existiu uma mudança muito grande de entendimento em relação ao dano moral, ou seja, questões que anteriormente eram consideradas passíveis de indenização, em um momento posterior, sem nenhuma mudança nas relações sociais ou na melhoria de prestação de serviço por parte das empresas, foram considerados que não caberia mais dano moral. Esse foi o ponto de partida da minha pesquisa. Por que está existindo essa mudança de decisões? Por que uma situação é considerada cabível de ser indenizada e a partir de certo momento não? Por que o judiciário mudou esse posicionamento? E pelas minhas pesquisas, eu cheguei à conclusão que hoje, quer dizer, desde 2009, quando o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, passou a adotar metas de produtividade do Poder Judiciário, ou seja, cobrar ao Poder Judiciário que ele julgue cada vez mais processos, houve uma identificação por parte dos tribunais dos gargalos da justiça, ou seja, em que áreas do direito existia maior número de processos, e passou-se a negar esses direitos como uma forma de estimular as pessoas a procurarem a justiça.
Dou um exemplo muito recente. O STF julgou esses dias a questão da desaposentação, que era um direito reconhecido pelos tribunais inferiores, e o STF disse que não existiria mais esse direito, por 7 votos a 4. Esse é um caso atual que representa muito bem essa política do Poder Judiciário, né? De sempre que se identifica uma grande quantidade de ações sobre aquele assunto, né? Mudar o entendimento, dizer que não tem mais direito para que a pessoa não entre mais com a ação. Então eu não acho que tenha havido uma banalização do dano moral, não. Eu acho que, inclusive, poucas pessoas procuram o Poder Judiciário, mas existia, na realidade, por um outro lado, um movimento de resistência forte do Poder Judiciário para tentar desafogar os tribunais a qualquer custo, mesmo que esse custo fosse a subtração de um direito já garantido ao consumidor, né? E não só na área do direito, né? Na área do direito penal, né? A gente vive esse movimento na área trabalhista, na área previdenciária, enfim. O Estado cada vez mais querendo suprimir direitos constitucionais fundamentais do cidadão, e o direito do consumidor não fugiu à regra. O conceito de mero aborrecimento prejudica o consumidor, ou doutor Miguel? Muito, sem sombra de dúvida, né? Porque ele deixa de ter um direito a ser protegido, e principalmente o direito à dignidade. O dano moral ele se fundamenta no princípio da dignidade da pessoa humana, né? Que também é um direito constitucional que não pode ser violado a nenhum custo. Infelizmente, em nome dessa funcionalidade dos tribunais, né, em nome de se permitir que os tribunais continuem funcionando, ou que funcionem mais rápido, né, do que funcionam hoje, se prefere sacrificar a dignidade do consumidor, ou seja, se permite que ele seja lesado, que ele sofra um dano na sua dignidade, e o tribunal prefere não reconhecer isso, porque isso acabará gerando uma grande quantidade de processos. Isso prejudicaria o funcionamento dos tribunais. E ninguém está querendo muito trabalho hoje em dia, né? Com certeza. Pois é. Só aumento, no aumento salarial estão sempre solicitando, né? Meu Deus. A crise danada, eles lá pedindo 40% de aumento, concedido, né? Pois é. Por que muitos classificam a enxurrada de ações sobre dano moral como a indústria de indenização? O meu livro, né, o nome dele é Indústria do Mero Aborrecimento, que é uma ironia que eu faço em relação a essa expressão que é anterior, que é a indústria do dano moral. Essa foi uma expressão cunhada pelas grandes empresas que eram processadas, e dizia que aquele cidadão não estava ali para poder requerer um direito dele, está ali para ganhar dinheiro, né? Que ele era um fabricante, né, de indenizações, né? Que ele estava ali querendo enriquecer ilicitamente as custas da empresa, e não que a empresa tenha cometido algum erro contra ele. Se cunhou essa expressão que também ficou muito famosa, né, a indústria do dano moral. E é engraçado, é interessante, às vezes a gente tem certas atitudes hipócritas do Poder Judiciário que incomodam. Hoje no Conselho Recursal, que é a segunda instância dos juizados especiais, sempre que o advogado vai sustentar lá a sua tese, e os juízes verificam que aquele cidadão tem, por exemplo, 2 ou 3 ou 4 processos, eles de antemão já dizem que ele é um litigante quanto mais. Olha, o doutor Paulo entrou com 3 processos contra a UI aqui. Ele, olha, cuidado. Eles vão dizer, cuidado que o doutor Paulo está aqui litigando demais. Olha lá, hein? Olha lá, ele é advogado ainda. Esse já tem um estudante de direito, fala, ele é estudante de direito, cuidado com ele. Vamos analisar. E aí eu fiz um dos juízes que costumam muito utilizar esse tipo de defesa, em tese, né, das empresas, o doutor Flávio Citro. Fui procurar quantos processos ele tinha na justiça. Ele tinha 8 processos na justiça. Então a gente vê por parte do Poder Judiciário um discurso um pouco hipócrita nesse sentido, né? De que se é o outro. Eu faço exatamente. Então, quando é um cidadão comum, ele está indo para enriquecer, né? Ele está indo para levar vantagem, ele está indo ali para tentar se beneficiar de alguma coisa. Agora, quando o próprio Poder Judiciário não. Não, é o meu direito. Eu queria saber então, quanto foi a indenização dele. Exatamente. Não, fora com a minha. Exatamente, fora essa questão. Né? Então, assim, a gente tem que analisar certas situações com muita cautela, né? E verificar realmente o mérito das demandas. Já tem 4 ações, vamos ver se ele ganhou aquelas ações. O que se tratava aquele problema? Né? E não generalizar, hoje em dia, como até o ministro da TST disse esses dias, que eu discordo plenamente, diz que hoje em dia existe uma presunção geral de má-fé do cidadão. Né, que procura o judiciário, ele não é visto mais como uma vítima, né, de um problema qualquer, ele é visto como vilão, como aproveitador. Né? Não, você está aqui, você quer ganhar algum tipo de dinheiro. Peraí, vamos olhar o meu problema. Olha quantos protocolos eu tenho. Eu fiquei um mês na internet, é um problema que eu tenho um advogado, eu preciso disso. Né? Então a gente precisa analisar essa questão da indústria do dano moral com muita cautela, com muita calma, e refletir sobre isso, né? Para que a gente não cometa esse tipo de pecado. Né? Deixa eu complementar só com uma perguntinha. Será que alguém, em sã consciência,
pode presumir que o judiciário, através dos seus juízes, leigos ou togados, possuem capacidade técnica para avaliar ou mensurar a extensão a qual se deu a dimensão aparente matemática do aborrecimento sofrido pelo consumidor? É uma tarefa difícil, realmente, uma tarefa ingrata. Mas é para isso que eles são juízes? Sim. Mas, assim, os excessos são facilmente controláveis, né? Saiu uma decisão do STJ esses dias dizendo que não cabe dano moral quando o cidadão compra um imóvel na planta e não entrega a tempo. Até brinquei com o colega, mas tem que fazer o quê? Tirar foto morando debaixo da ponte, né? Para saber que ele sofreu algum dano. Então, assim, esses excessos a gente é controlável, né? Não precisa ser nenhum gênio para dizer que se alguém compra um imóvel na planta, que ele espera morar naquele local até a data limite do contrato. Né? Você não precisa comprovar que ele teve algum dano, obviamente que ele teve, vai ter que pagar aluguel em outro lugar, né? Ele vai ter que frustrar o direito dele de mudança, às vezes por motivos pessoais, por motivos profissionais, por motivos familiares, ele está morando na casa da sogra, né? Imagina a situação. Terrível. Então é terrível. Né? Então, assim, obviamente não é uma tarefa fácil, né? Mas também não é tão difícil assim, né? Deixa eu fazer uma pergunta aí. Pode, à vontade. Mas nesses contratos não tem alguma cláusula que especifique uma penalidade se não entregar o imóvel naquela data? Geralmente tem uma punição financeira específica, né? Mas essa punição que é de direito material, ela não se confunde com a punição do patrimônio moral. Então ele pode até ser penalizado dentro do contrato, como por exemplo uma conta que você paga em atraso, né? Você vai pagar a multa e os juros, né? É uma penalidade contratual. Mas isso não exclui por si só a penalidade moral, né? Se o cidadão comprova que ele sofreu um prejuízo além do financeiro, ele pode pleitear também, né? Essa era uma discussão que tinha muito com relação ao dano moral no início da apreciação. E hoje a gente analisa como questões autônomas, né? Você pode ter um dano material e também ter um dano moral ao mesmo tempo. Uma coisa não exclui a outra, né? É isso aí. Aos nossos ouvintes aí, amigos, o Dr. Miguel Barreto está lançando aí o livro A Indústria do Mero Aborrecimento. É uma obra que estará sendo lançada no dia 10, às 17h30 até às 20 horas, na Livraria Nobel, ali na 16 de março, né? Miguel, fale sobre o seu livro. Pois é, esse livro é resultado como já disse também anteriormente, né, da minha pesquisa no mestrado. Eu já vinha pesquisando isso antes, até entrar no mestrado, e durante o mestrado eu aprofundei e recolhi mais dados sobre essa temática, né? E acabou que no fim do curso, encaminhei para a editora, foi aprovado, né, o trabalho, e isso acabou se consolidando nesse livro, Indústria do Mero Aborrecimento, que vai ser lançado aqui em Petrópolis, né? Na realidade não é um livro de doutrina de direito, né? Não é um curso de direito, não é um manual de direito, é uma reflexão que eu faço sobre esse tema, né, levantando e questionando diversas decisões do Poder Judiciário que, ao meu ver, estão equivocadas, né, e por isso a gente precisa falar mais sobre elas, né, a gente precisa, como eu disse também, deixar desse aspecto, inclusive, do senso comum, né, da ideia que a gente tem, para se aprofundar, levantar dados estatísticos que demonstrem, né, como essa questão vem sendo definida pelos tribunais. Eu acho isso importante, né, a gente tem uma abordagem um pouco mais científica do tema, que é tão atual, que é tão relevante, que é tão polêmico, né? E assim, espero eu, provocar uma reflexão na comunidade jurídica, meu maior objetivo, para que a gente possa mudar um pouco essa tendência dos tribunais que a gente vê hoje, que é muito mais pró-empresa do que pró-consumidor. De afastar, né, a possibilidade do dano moral. Muito. Inclusive, neste momento, os juízes estão lá no Porto Seguro, né, fazendo a sua reunião, seu congresso, com tudo pago por empresas privadas, que tem milhares de processos de justiça, inclusive a Caixa Econômica Federal. Essa sim é uma cliente do Poder Judiciário, essa sim é uma litigante quanto mais do Poder Judiciário, não é o Paulo, não é o Miguel, não é o Wilson, que são litigantes quanto mais, é a Caixa Econômica Federal, é a Oi, é a Ampla, é o Banco do Brasil. Esses são os verdadeiros litigantes quanto mais do Poder Judiciário, né? E no direito do consumidor, essa litigância das empresas causa muito prejuízo ao Estado também. Porque como o processo ele é gratuito em primeira instância, né, nos juizados não se paga, né, o cidadão não tem que pagar e a empresa também não tem que pagar, né, para poder custear aquele processo, quem custeia é o Estado. Lógico. Quem custeia somos todos nós. Então quem custeia essa irresponsabilidade das empresas não são elas, somos nós consumidores, né, nós contribuintes, que pagamos o Poder Judiciário para poder tramitar esses processos. Né? Então, em suma,
o livro trata sobre essa questão do dano moral nas relações de consumo. Desejo sucesso aí a você, Miguel, nessa empreitada agora de escritor também, né? Professor, advogado, né? Olha aí, é o escritor agora, né? Sucesso aí, e que realmente os nossos companheiros, os nossos colegas também de profissionais compareçam aí prestigiando esse evento, que realmente, sem dúvida, será um marco aí na literatura petropolitana, né? É o que eu espero. Eu convido todos os colegas a comparecerem lá E é bom também estimular esse tipo de iniciativa. Lógico, né? Petrópolis tem tantos professores bons, tantos pesquisadores excelentes, tantos acadêmicos de qualidade, a gente vê muito pouca produção acadêmica nesse sentido. Então espero com essa iniciativa estimular também os colegas a também produzirem, a também escreverem. Né? Eu acho que isso para a nossa cidade é muito importante, né? É muito importante. E agradeço o espaço também da Rádio Imperial por sempre estimular a cultura aqui em Petrópolis. Isso é importante, né? Vamos continuar, vamos só fazer aí um intervalozinho. Você pode participar também do segundo bloco, porque é um assunto que vai palpitar aí. Vamos lá. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha, e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, ouvintes da nossa Imperial, estamos aqui mais uma vez, dando sequência ao nosso programa. Vamos agora bater um papo aqui com o nosso ex-vereador. Wilson, bom dia, Wilson. Bom dia, Paulinho. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Miguel. Estamos aqui com esse livro maravilhoso, né? Pois é. Que vai... Eu acho isso muito interessante quando você escreve alguma coisa que venha beneficiar e o povo toma conhecimento do seu direito. E a gente tem que estimular, tem que divulgar isso, né? Verdade, porque afinal de contas é uma coisa da nossa cidade, né? Como eu acho que deveria existir sempre uma cartilha da cidadania, sabe? Porque o povo desconhece os seus direitos. Exatamente. Senhor, como é que você viu o resultado geral no país das eleições municipais desse ano? Bem, no país todo eu acho que houve uma derrota da esquerda que vai levar no mínimo uns 15 a 20 anos para se reerguer. Quer dizer, o povo pediu mudança. E o golpe foi dado nas urnas, tá certo? Certo. Eles pregavam que era golpe, golpe, golpe. O povo realmente provou que foi um golpe mesmo. Um golpe para afastarem eles, né? Pois é, essa derrota generalizada da esquerda é um pressuposto de que o brasileiro não concorda com ela ou não concorda com os métodos que ela usa? Bem, eu acho que o povo não está concordando, porque são ambas. 12 milhões de desempregos, não é verdade? Verdade. Em 13 anos foi um caos total. O Brasil, eu não sabia, você não sabia, ninguém sabia. Porque eles maquiavam as informações e os números, né? Que foi comprovado depois com as pedaladas, isso tudo. Quer dizer, e não tem nem como... Eles não podem hoje em dia falar nada. Então eu acho que essa derrota da esquerda, o povo está descrente também, o povo está muito descrente, e isso refletiu nas eleições praticamente estaduais e municipais. Com certeza. E eu acho também, Wilson, que isso foi uma grande decepção para aqueles que apostavam na esquerda como uma opção viável no nosso país. Né? Sim, eles pregavam o quê? A ética, a moralidade. Exatamente. Ver o discurso deles há 13 anos atrás e ver o discurso deles hoje em dia. Exatamente, né? E isso o PT acabou que matou, né? Assassinou os sonhos da esquerda brasileira, né? Que sempre propalaram realmente para um governo mais ético, mais voltado para as minorias, com temáticas progressistas, né, em defesa realmente do mais necessitado, de buscar a igualdade entre as pessoas, né, buscar uma inserção social das classes mais menos abastadas, e acabou que na prática adotando políticas totalmente inversas, né, totalmente contrárias. E partindo até para um princípio do comunismo, que já está totalmente arcaico, já não existe mais. Você vê que os grandes governantes comunistas hoje são todos os homens mais ricos do mundo, e o povo é o povo mais pobre do mundo. Com certeza. Né? E isso acabou também, como você citou, destruindo as contas públicas. Né? Sim. Certas medidas tão drásticas adotadas hoje em dia decorrem de uma política fiscal irresponsável. Na realidade foi essa. Né? Se quebrou o país,
E agora é preciso tomar medidas drásticas para poder consertar o país. Vai ter que cortar na carne, vai ter que que mais uma cortar na vez carne. prejudica o mais pobre. Estamos vendo aí o estado do Rio, que terror, né? Não é só não. O Rio Grande do Sul, antes Também, disso, pois também já era Pois pavoroso. Pois é, exatamente. Não é né? verdade? Quer dizer, o quadro é... Mas o estado do Rio tem até uma justificativa. Porque eles quebraram a Petrobras e a grande receita do estado do Rio Era Petrobras. eram os royalties dos petróleos, que tinha, além do estado, os municípios. Tinha uma receita tão grande que não usava muito, não precisava usar muito os retornos que o Estado tem que devolver. Quer dizer, então eu acho o seguinte, Paulinho, eu penso o seguinte, tem que prender essa gente toda, não importa. Que Também é do acho. PT, do PMDB, não Quero me saber. importa de onde é. E, de imediato, confiscar os bens deles todos. Eles que vão lá e vão explicar como é que esse patrimônio deles aumentaram. Com que receita que foi? Exato. Não é verdade? Exatamente. Né? É inconcebível determinados resultados aí. Wilson, como é que você vê a nossa próxima Câmara Municipal? Será melhor, pior ou o quadro qualitativo não será alterado? Eu acho que será melhor. Eu acho que será melhor. Então, voltando para a Câmara, 2 ex-vereadores com larga bagagem. O Márcio Arruda é um cara que conhece aquele regimento de trás sim. para frente e de frente para trás. E o Vanderlei Taboada também foi um bom vereador. Foi vereador comigo. O Vanderlei também é um bom vereador. Então eu acho que vai dar mais maturidade àquela casa. Certo. O que nós podemos esperar desses 15 vereadores, são 15, né? 15 vereadores. Eleitos da nossa Câmara Municipal? Vamos falar de um por um? Pode, aqui você fala o que você quiser, a gente aqui não tem problema não. Vamos falar de um por um. Vamos conversar com o Gilda Beatriz. Sim, nossa amiga Gilda Beatriz. Realizou um grande trabalho. Exato, Ela dobrou a votação dela. exato. E esse ano eu acho que a eleição foi daqueles que prestaram muito serviço ao povo em geral. Também acho isso. A concordo. Gilda é um exemplo, né? Com as causas dela das crianças especiais. Exato. E com tratamento ao animal também, em defesa dos animais. Então ela cresceu e ela foi uma boa vereadora porque ela fiscalizou o executivo. Exato, também. foi combativa, Que né? é a primordial função do vereador é essa. Exatamente, a fiscalização É do a executivo. fiscalização do executivo. Eu falo por mim porque eu sempre defendi essa tese. Eu cacei o Fadel 2 vezes, não é porque ele era ladrão ou ele é administrador. Ele era omisso e negligente. Fadel acreditava que fulano de tal não metia a mão, que não sei o quê, e nós provamos que sim. Um dia eu tinha mania de chegar e não pegava o diário e a tribuna, não. Quando eu chegava no meu gabinete, eu pegava o diário oficial. Aí eu ia lendo, né? Aí um dia eu cheguei lá, li lá. Pronto Socorro comprou 100 quilos de camarão. Falei, será que está certo isso? Aí fiz um pedido de informação, né? Aí eles me responderam que compraram camarão, não sei o que, eu fui lá ver. Quer dizer, não tinha nada de camarão. Como é que você vai comprar camarão para o hospital? Se fosse até um peixe, eu até ia aceitar. Peixe é uma dieta, a pessoa estava de dieta, mas camarão. Quer dizer, então a gente denunciava isso ao Fadel, o Fadel achava que não. Um comerciante aqui de Petrópolis comprava cimento a 7,40 e o preço de mercado naquela época era 3 e pouco. Aí eu fui atrás, peguei a conta, consegui uma notinha fiscal da onde eles compravam e mandei ver, era lá em Caxias, numa estrada. Quando eu chego lá, não era um esqueleto de uma casa, era onde era a empresa. Entendeu? Que vendia o cimento a 7,40 para o município. Isso tudo foi gerando. A fiscalização é muito importante. Eu acho que também. Eu acho que esse papel que a Gilda teve. Aliás, esse papel que você falou aí sobre também a defesa do interesse, pessoas que tenham realizado algo em prol dos outros. Temos aí o exemplo disso, é o Marcelo. Marcelo, com a ONG dele, há 6 anos, conseguiu aí receber umas cadeiras de roda, cadeira Exatamente. de banco, né? E ele foi fazendo esse trabalho, quer dizer. Então teve o retorno agora. Paulo Igor é um garoto que eu vejo com um futuro político bom, né?
o Marcelo também. O Ronaldão já vem lá do distrito, né? Teve uma votação expressiva lá, chegou a quase 4 mil votos. Maurinho Branco também. O vereador de distrito, ele é meio subprefeito, né, Paulinho? Porque ele é muito cobrado. É verdade. Né? E o Ronaldão fez muitas obras lá que o Rubinho autorizou ele a fazer. Maurinho Branco também teve um crescimento. O Dudu não adianta, que no meio da mulambada é o campeão, não tem jeito. Não tem jeito. Ninguém ganha do Dudu. Mulambada, que eu quero dizer, são aqueles eleitores, entendeu? Que não pensam em nada. Todo mundo. Mas o Dudu, ele é jeitoso. Porque a mãe morreu, ele paga o enterro. O pai precisa de um remédio, ele compra um remédio. Então, os eleitores dele são vendáveis, são sim. Mas se não tiver milhozinho, não vai fazer pipoca. Luizinho Sorriso é um vereador jeitoso, obreiro, né? Se reelegeu bem. Taboada, ele foi inteligente, porque ele sabe que o tamanho dele lá em Pedro do Rio é desse tamaninho. Lá tinha 4 ou 5 vereadores de peso, né? O que ele fez? Tanto faz eu investir aqui ou investir mais ou menos, meu tamanho vai ser o mesmo. Aí ele veio descendo os distritos. Aí obteve uma boa votação. O Relojão já tem um crescimento na posse desde as eleições passadas. Na última eleição que ele não foi eleito, ele já teve 2.000 e poucos votos. Então ele teve um crescimento local. O Silmar é um vereador que luta muito pela saúde, né? Porque ele é não sei se ele é enfermeiro ou é fisioterapeuta, eu não sei agora. Mas é um cara que luta pela educação também. Esse daqui que foi a grande surpresa, foi onde eu errei. No dia 28 eu sentei em casa e fiz uma matemática lá. Dos 15 eu acertei 14. Não acertei esse professor Leandro, né? Azevedo, lá de Araras. Mas depois me falaram que ele faz um trabalho lá também com crianças e com idosos. E teve a ajuda de algumas lideranças comunitárias, como a Lourdinha, como o Barroso. Quer dizer, então, o Rony, a família Medeiros é uma máquina, né? Eles não jogam para perder. Meireles também foi um vereador que fez muita obra, muita capina. Eu até brinco com ele: Meireles, você não devia ser vereador, você devia ser administrador lá da Condep, né? Mas é o estilo de cada um. É o estilo dele, O Márcio Arruda, para mim, não vou comparar, entenda bem o que eu quero dizer. Para mim, o Márcio Arruda é o Cunha de Petrópolis. O Cunha não é no sentido de fazer... mas é de conhecer o regimento da casa. Porque o Cunha, eu acho, ainda é o meu bandido preferido. Ah, sim, o Roberto Jefferson falava isso também. É o meu bandido preferido. Fala. Porque ele conhece aquele regimento, você... De trás para frente, frente para trás. Fazia ali, né? Exatamente. É muito inteligente, né? E pro lado errado, mas muito inteligente, né? Sim, muito inteligente. Sim. E esse Antônio Brito aqui, que é da Igreja Universal, né? Para mim vai ser um novo doutor Andrade. Como que você viu a vitória do Bernardo Rossi? Por que o atual prefeito não conseguiu mais um mandato? Sim. Eu vou te dizer o seguinte, que 3 mandatos já, o desgaste é muito grande, Paulinho. Ainda mais de prefeito, o desgaste é grande. E eu vi o Bernardo com muita vontade e muita disposição. Eu vou fazer 50 anos de política. Comecei com o nosso mestre, que foi meu mestre e seu mestre, Dr. Jamil Miguel Sabra. Exatamente. Já coordenei diversas campanhas. Diversas. Mas nunca participei de uma campanha onde existiu uma união e uma vontade de vencer impressionante. Muito grande, né? Isso ajudou muito. Eu nunca participei de campanha que nós fazíamos uma reunião das coordenações, não saía um bate-boca, não saía uma desavença. Pelo contrário, era um querendo ajudar o outro.
Certo. Então eu notei sabe quando você sente Sente, no ar, né, que realmente aquela força. a gente sentia isso realmente na turma. E o Rubens tinha um desgaste, porque para mim, eu fui até voto vencido na coordenação, porque eles falaram que eles poderiam ganhar no primeiro turno. Depois eu analisando, eu achei que se não tivesse abstenção tão grande... Nós vamos falar sobre isso agora. Faltou 4%. Eu ia te perguntar sobre isso. Mas para concluir, faltou 4%. Então, o que eu vi? O Rubens, no primeiro turno, ele sentia, porque eu também sentia na rua que teria 2 turnos. Isso Eu sentia isso. sentia isso, tranquilamente. Embora faltou pouco para terminar no primeiro turno pelo número de sim. abstenção, votos brancos e nulos. Dava para eleger até um terceiro prefeito, né? Sim, Quantidade tão sim. grande, né? Sim. Porque o Bernardo foi o segundo e o Rubens foi o terceiro. O primeiro foi. Exatamente. Então o que aconteceu? Eu acho que o Rubens, muito inteligente, muito astuto, ele falou assim: eu não sei do meu desgaste e não sei do potencial do menino. Vai ter segundo jogo, vamos ver. Não investiu muito, não. A rejeição dele, que ele esperava ser alta, né? Ela foi média, porque, embora, eu vou dizer um negócio, o Rubens perdeu as eleições para ele mesmo. A briga com a educação, com o segmento da saúde, não é com o sistema de saúde, não, que ele deu uma maquiada nisso em 6 meses, que o povo parou de reclamar um pouco. As UPAs passaram a funcionar, fez aquela maquiagem lá no Hospital Alcides Carneiro. Mas o Rubens teve 3 pecados capitais no meu modo de ver. Primeiro, comprar uma briga entrando na justiça contra as gratificações dos aposentados. Isso foi terrível. Isso são 10 mil pessoas. 10 mil pessoas, vamos botar uma média de 3 pessoas em cada casa, é 30 mil votos. Exatamente. Né? A briga com o setor da educação também causou um transtorno. E a outra briga foi com os funcionários da saúde, né? Exato. A falta de pagamento. Ele passou a pagar a UPA porque senão a desgraça ia ser maior, sabia disso? Eu calculo. O número de abstenções, votos em branco e nulos foi muito superior ao número de votos obtidos de cada um dos 2 candidatos no segundo turno. Eu não esperava a quem se deve isso, não. A que se deve? Isso é fácil de explicar. O povo já está enojado da política brasileira. Você acha também, Miguel? Concordo sim. Eu não me surpreendi, não. Eu achava que realmente teria... Eu não esperava tanto esse número, não, entendeu? Eu não esperava tanto esse número. Principalmente de abstenção. É muito grande, né? Porque eu tenho uma teoria comigo. Eu acho que aquele que não vai votar, que vota em nulo, que vota em branco, para mim não tem direito de reclamar. Porque a maior arma que nós temos é o nosso título. Exatamente. Concordo plenamente. Exatamente. Entendeu? Eu sempre tive essa teoria comigo. Também acho. Acho que os omissos... Claro. As pessoas que se omitem, justamente. Eles não podem reclamar de absolutamente nada. Tem que ficar quietinho e bater palma. Enfraquece a democracia. Claro que sim. Esse é um direito que foi conquistado a duras penas. Exatamente. Se votar. E o cidadão joga fora esse direito. A maior arma é o título. Exato. Você que bota e você que tira, gente. Exatamente. Com certeza. Não é? Praticamente o Bernardo Rossi vai governar com a maioria da Câmara. Isso é bom ou é ruim? A princípio, eu acho bom. Nós demos céu de brigadeiro para Leandro Sampaio. Né? A Câmara, que eu fui primeiro secretário, nós tínhamos lá 11 vereadores fechados com o governo. Mas isso faz parte do jogo político. Ou você é situação ou você é oposição. Sim, lógico, não resta dúvida. Né? E eu acho que o seguinte, que o primordial do vereador, eu vou citar um vereador aqui que perdeu a eleição, mas ele era situação e fiscalizava. Foi o Wagner Silva. Exato. O Wagner fez um grande trabalho como vereador, mas o povo não reconhece isso muito não, sabia? É verdade.
Outro que perdeu a eleição agora, para mim, foi um bom vereador, foi o Anderson. O Anderson também, exatamente. Fiscalizava. Surpresa, tinha um gabinete capacitado. Exato. Né? Estava ali sempre nas feridas ali, ó, apontando o dedo ali, mostrando, né? É verdade. Mas o povo ainda não tem essa consciência. Né? É verdade. O povo ainda gosta daquilo. Ah, me dá um remédio, me dá uma vaga de colégio, me dá uma internação. O vereador não foi feito para isso, não. Exatamente. Gente. Exatamente. Parar com isso. Temos que mudar esse pensamento, esse tipo de coisa, que vereador não é isso. Não é isso. Isso aí é um amigo que isso, faz para você, que quebra o teu galho, que resolve os teus problemas. Agora, o vereador não, ele está ali com outra função. Mas também fiquei satisfeito com... Eu estou vendo nascer em Petrópolis uma juventude sadia, sabe? É uma minoria. Mas eu vejo um Jamilzinho com um futuro brilhante, sabia? Exato, também vejo. Vejo o Fred Procópio. Fred, exatamente. Né? Grande candidato também. Exatamente. O Yuri, embora seja vermelho, eu já falei para ele, filhinho, você é um garoto inteligentíssimo, mas só que tu é vermelho. Tu vai ficar Muda a cor. Muda a cor. Eu falei para ele isso. Eu gosto do Yuri Moura. Ele tem boas ideias. Eu fiz uma entrevista com ele lá no programa. E ele saiu muito bem, assim, pela juventude dele, pela falta de experiência. Ele teve um desempenho sensacional. Realmente discorda de algumas coisas, enfim. Não, mas é verdade. ele é um candidato preparado, tem ideias próprias, tem um projeto para a cidade. Eu acho também, esse garoto Vinícius do pessoal, não conhecia ele também, pelo debate, pelas falas dele, Muito eu vi que é um garoto consciente. Quer dizer, então se cria uma esperança também. Da nova safra. Da nova safra. Que venham e que sejam realmente bons, né? Porque nós estamos cansados de ver Petrópolis só sem manchete nas catástrofes. O Fred é um garoto maravilhoso. Mas o que eu falei para ele veio conversar comigo, eu falei, Fred, você precisa um pouquinho de projeção. Aparecer mais. Jamilzinho, falei, Jamil, você é um garoto inteligente. Muito. Tem na veia, tem o sangue na sua veia político. Exato. Você tem que se calcar e se espelhar no exemplo que seu avô foi na política. Exatamente o que eu disse para ele. Olha, você está tirando as minhas palavras para ele. Porque eu sempre tive no velho Jamil Sabrá, né, aquele político que realmente era um político com alma. Né? Não era vaidoso. Nada, doutor Jamil era um cara uma simplicidade ímpar. Eu me lembro, eu fiz de onde via a gente, ele vinha cumprimentar a gente, ele era uma pessoa diferenciada, né? Era uma pessoa que eu aprendi muito com ele. Não, foi um grande muito. Para mim foi meu mestre. Eu também. Também aprendi muito em tipo de organização política, foi com Adolfo de Oliveira. Adolfo era um cara ultra organizado. Ele não era um político de rua assim, não. Ele nem gostava de ir para a rua. Mas na retaguarda, ele era fantástico. É verdade. Ele era fantástico. É verdade. Eu me lembro dele, na nossa época do PL. Eu até puxei um pouco o Adolfo nisso, porque eu sou muito melhor de retaguarda do que de rua. Embora eu me sinta uma pessoa carismática. Porque sempre ajudei muito aos outros. No meu cartório eu fazia praticamente 60% do que eu fazia era tudo de graça, mas nunca visando política, não. É lógico. Eu era quem era político na minha família era o meu irmão Henriquinho. Eu era o político de partido, o Henrique era o político de eleição. De eleição, né? Até a primeira vez que eu saí, eu fiquei surpreso, porque eu não fiz campanha, tive, na época, 700 votos, que eram 63 e faltava um nome. Aí o Adolfo bota até o nome aqui na lista. Falei, bota meu nome. Aí eu gostei tanto que na outra eu falei, eu vou sair. Aí fui vereador mais votado de Petrópolis. Que ano foi isso? Isso foi o 92. Muito voto mesmo. 700 votos pra sair. Não, em 88 foi isso. Eu tive 700. Muito Fiquei na primeira suplência. Eu tive em 76. Que teve eleição, né? O doutor Jamil foi o candidato, eu fui na chapa dele, né? Eu fui candidato a vereador, eu tive 600 votos. 600 votos naquela época. Eu levei até um susto, porque
Eu era recém-casado, a minha mulher disse assim, se você for eleito, eu me separo de você, porque eu não quero você metido em política. Eu digo, mas mulher, eu estou atendendo o doutor Jamil, porque o doutor Jamil disse assim, você vai ser candidato e acabou. Eu digo, mas doutor Jamil, eu acabei de casar, estou de dívida até a raiz do cabelo, porque a gente quando casa é um terror, né? Aí eu digo, não tenho, é tudo por minha conta. Vai lá, você pode assinar aqui, assina aqui que você é candidato. Eu digo, meu Deus do céu. E, no entanto, ele soube me premiar depois com... Você foi trabalhar. Trabalhar lá com ele, fizemos parte do gabinete dele lá. Foi a primeira grande vitória que eu tive na vida, sabia? Pois é, rapaz, aí eu disse, meu Deus do céu. Aí eu passei, eu já conhecia, porque o Jaime Justo, o Jaime, que era casado com minha tia, que eu tinha presente, era unicarne ali com o doutor Jamil, os dois estavam sempre juntos, faziam dobradinhas, deputado estadual federal, né, aquela coisa toda, e a gente já conhecia, já havia uma ligação de família, inclusive, com o doutor Jamil. Mas ele realmente era uma pessoa esplendorosa. Foi cedo demais. Foi cedo demais. Senhor, o prefeito eleito, nosso prefeito eleito, deverá ter quais prioridades? E os 6 primeiros meses eu estou meio receoso. Eu conversei com ele outro dia e falei para ele. Vai ser para arrumar a casa? Senta, faça uma auditoria, convoque um representante do Ministério Público Estadual e um federal. Tribunal de Contas. Não faça o que os políticos fazem, não. Que o político tem mania. Quando assume, segura os pepinos dos outros. E hoje em dia não dá para mais segurar pepino, não. Se segurar vai acabar queimando a mão, né? Não sei como é que está o caixa Também da prefeitura, eu não sei. Eu acho que vai ter um estouro aí esse mês. Porque eles deixaram de pagar muita coisa para botar a campanha na rua, né? Saíram daquele prédio, ficaram devendo Mussolini. Quer dizer, tem N coisas aí que a gente sabe que está maquiado, né? Então, foi o conselho que eu dei. Porque, Bernardo, você tem 36 anos, meu filho. Ele ainda é novo, né? Tem um futuro pela frente. Né? É isso aí. Bom, gente, infelizmente, nosso horário está chegando ao fim. Agora, eu gostaria aqui, ao finalizar, quer dizer, eu estou com 67 e assisti uma coisa que eu nunca tinha visto também. Foi o esquema que a deputada federal Cristiane Brasil fez na apuração. Parecia que nós tínhamos um FBI aqui em Petrópolis. Toda a sessão nós tivemos um fiscal. Tudo no Zap. Acontecia qualquer irregularidade, na mesma hora o delegado e o advogado iam para lá. No primeiro turno, quebraram 67 máquinas. Isso é um absurdo. Urnas. E sabe o que aconteceu? Você chegava para votar, ele te dava lá que você compareceu, mas a máquina tinha quebrado. Não, a lei não determina isso, né? A lei manda pegar a memória e mudar para outra máquina. Para outra máquina. E caso não tenha outra máquina, tem que fazer voto manual. Voto manual. Exatamente. Então, essa fiscalização que ela montou foi a primeira vez. Eu fui escrivão eleitoral também. Foi a primeira vez que eu vi uma pessoa com tanta competência. Porque isso é difícil de montar, né? Que sirva de exemplo, né? Porque os partidos também têm que fiscalizar. Exatamente. Cumprir o seu papel, né? Eu não confio em urna. Eu sou muito sincero. Eu não confio. É isso aí. Eu queria agradecer ao Dr. Miguel Barreto, por ter se disponibilizado vir aqui falar sobre o seu livro. Vamos mais uma vez aqui lembrar os ouvintes, né? Aqui, leva para casa e vê isso. Isso aqui foi no dia 28 eu fiz, depois você confere. Tá. Leva para casa. Eu tinha feito isso para minha filha, mas ela não pegou. Tudo bem. Aí tu vai ver. O lançamento do livro do Dr. Miguel, A Indústria do Mero Aborrecimento, que acontecerá no dia 10
agora de novembro, na Livraria Nobel, a partir das 17h30. Miguel, muito obrigado pela sua presença, obrigado por você ter vindo aqui falar sobre direito do consumidor. Doutor Paulo, eu que agradeço mais uma vez estar aqui contigo, é sempre um prazer, é sempre muito bom estar em contato com o ouvinte da Rádio Imperial. Agradeço também o Wilson aqui pelas suas brilhantes considerações, né? É bom ouvir sempre a voz da experiência, né? A gente aprende, a gente está sempre aprendendo, né? Muito bom, eu também me interesso bastante por política e a gente precisa falar mais desse assunto também. Desejo boa sorte ao Bernardo Rossi, que tenho certeza que vai fazer um governo de muita competência e com muita transformação na política da nossa cidade. E espero todos os nossos colegas interessados e amigos, advogados, estudantes de direito, lá no dia 10, para o lançamento do meu livro, A Indústria do Mero Aborrecimento. Agradeço novamente pela presença. Wilson, obrigado pela tua presença, meu querido. Você sabe que você sempre tem aqui os canais aqui abertos com a gente. Obrigado. Né? E é bom ouvir uma voz de experiência, uma voz daquele que militou dentro das lides legislativas do nosso município, que conhece, alguns inclusive foram pares junto com você na Câmara de Vereadores, né? Você conhece bem essa turma, sabe como aquilo funciona, pode não ser um expert igual o Cunha, mas sabe, mas conhece muito, mas por outro lado, o lado bom, você realmente tem uma experiência muito positiva sobre a nossa Câmara Municipal. É bom ouvi-lo nesta hora. Eu agradeço aí a oportunidade, né, de botar aí um conhecimentozinho adquirido ao longo dos tempos, né, que isso daí enriquece muito. Eu gosto da política. Eu mesmo não sendo político, eu sou um político nato. Porque eu estou sempre estudando, eu estou sempre pesquisando. Mandato eu não quero mais, Paulinho, eu não também quero. não. Eu perdi por 10 votos, sendo o quarto mais votado da cidade. Pois é. Aquilo me desanimou. Realmente. Porque eu acho o seguinte, por mim, o representante do povo é o vereador. É lógico que é. É o vereador. Então eu acho que deveria ser, hoje são 15 cadeiras, os 15 mais votados. Exatamente, também acho, concordo com você. Eu acho que deveria ser assim. Verdade. Também acho que deveria ser assim. O Fred Procópio perdeu 2 vezes por conta disso. É verdade. Exato. Eu perdi uma eleição. Aliás, tem vereadores aí eleitos com menos votos do que alguns que tiveram mais votos. Sim, mais votos. Eleitos, né? É isso aí, gente. Infelizmente, E o para Joel está finalizar, brigando comigo tá? aí. E para finalizar, Aguenta aí, Joel. eu sou totalmente contrário à reeleição. Agora eu vou começar uma campanha que Eu também sou. não gosto de reeleição. Também acho que é por aí. Vamos bater um papo futuramente sobre esse negócio de reeleição também. Obrigado a todos os nossos ouvintes pela paciência, pela disponibilidade do horário de ouvir o nosso programa. Obrigado ao William aí na técnica, né? E semana que vem estaremos aqui com mais um bate-papo nosso no programa do Lions Clube Petrópolis Quitandinha, que quer deixar aqui de público a parabenização ao prefeito eleito, Bernardo Rossi, né, pela sua vitória, almejando que realmente faça com que o nosso lema da nossa cidade permaneça realmente nas alturas, não nas desgraças, mas nas coisas objetivas, no bom e caminho que nossa cidade precisa trilhar realmente. Um abraço a todos e até lá. Fui.